Quantas vezes você já ouviu dizer que o capitalismo morreu? Na crise de 2008, disseram que era um fim. Antes disso, na crise russa de 98, ou na quebra da Europa em 2013, a história foi a mesma. Parece um disco arranhado. O mercado quebra, o caos se instala e logo aparece alguém dizendo que só o governo tem o poder de nos salvar. Mas e se tudo o que te contaram sobre essas crises estiver errado? E se o governo não for o herói de capa vermelha, mas sim o vilão que envenenou a água da cidade? Para descobrir a verdade, precisamos investigar a cena do crime mais famosa da história, a Grande Depressão de 1929. Imagine Nova York nos anos 20. Era uma época de festas, luxo e prosperidade que parecia infinita, até que chegou o dia 24 de outubro, a terça-feira negra. De repente, o valor das maiores empresas do mundo derreteu. Ninguém entendia o que estava acontecendo. As comunicações eram lentas, então multidões correram para a porta da Bolsa de Valores, desesperadas, vendo suas economias de uma vida inteira evaporarem em minutos. O pânico tomou conta. O colapso continuou nos dias seguintes. Empresas fecharam as portas. O desemprego explodiu para níveis nunca vistos. Pessoas vendiam tudo que tinham por qualquer trocado. Houve até quem tirasse a própria vida. A versão oficial, aquela que está nos livros da escola e que os governos adoram repetir, diz o seguinte: a culpa foi da liberdade. Dizem que o livre mercado falhou porque não tinha regras suficientes. Foi aí que nasceu a lenda de que o governo americano precisou intervir, criar leis e gastar dinheiro público para salvar o país. Esse plano ficou conhecido como New Deal. Eles seguiram as ideias de um homem chamado Keynes. A teoria dele era curiosa. Ele achava que as fábricas produziram coisas demais e não tinha gente suficiente para comprar. Segundo ele, sobravam produtos. A solução mágica? O governo deveria imprimir dinheiro e gastar sem parar. Ele dizia que o governo deveria contratar pessoas para construir qualquer coisa, até pirâmide se fosse preciso, só para fazer o dinheiro circular. Parece um plano perfeito, não é? Mas tem um detalhe que esqueceram de te contar. É claro que não funcionou. Apesar do governo gastar rios de dinheiro construindo represas gigantes e criando obras públicas, a economia americana ficou patinando na lama por mais de 10 anos. A crise não foi resolvida pelo governo. A economia só voltou a andar de verdade quando começou a Segunda Guerra Mundial. Se o remédio do governo fosse bom, o paciente teria saído da cama rápido. Mas o paciente continuou doente por uma década. Então, se não foi a falta de governo que causou a crise, o que foi? Para entender o mercado e não ser enganado por essas narrativas, você precisa das ferramentas certas. É por isso que, antes de continuarmos essa investigação, eu recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição desse vídeo. Voltando à nossa investigação, a verdadeira causa da crise de 29 não aconteceu em 29, ela começou bem antes, em 1924. O governo americano queria resolver pequenas crises que vieram depois da Primeira Guerra Mundial. O que eles fizeram? Decidiram ajudar. O Banco Central americano abriu as torneiras e inundou o mercado com crédito fácil. E pior ainda, eles oficializaram uma prática perigosa chamada reserva fracionária. Funciona assim: imagine que você deposita R$10 no banco. O banco pega seu dinheiro e empresta para outra pessoa. Agora você acha que tem R$10 e a outra pessoa também tem R$10 na mão. O banco, como num passe de mágica, transformou 10 em 20, mas na realidade só existem aqueles R$10 originais. Se todo mundo correr ao banco para sacar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco quebra. O dinheiro não existe de verdade. Foi exatamente isso que o governo incentivou nos anos 20. Muito dinheiro fácil e falso circulando. Isso criou uma ilusão de riqueza. Com juros baixos, todo mundo pegava empréstimo para comprar coisas. As empresas vendiam muito e achavam que estavam ricas. Depois, as pessoas pararam de comprar produtos e começaram a usar esse dinheiro para investir na bolsa de valores. Os preços das ações subiram sem parar. Era uma bolha. Mas a festa com o dinheiro de mentira não dura para sempre. Uma hora a conta chega. As pessoas percebem que aquelas empresas não valem tanto assim. A bolha estoura. As empresas quebram. As pessoas são demitidas. E aqui está o segredo que ninguém te conta. A crise, na verdade, é o mercado tentando se curar. É o momento de limpar os erros, fechar as empresas ruins que só existem por causa do crédito fácil e reorganizar a casa. Se o governo não fizer nada, a recuperação é rápida. Mas o governo não aceita ficar parado. Ele tenta ajudar novamente. Ele joga mais dinheiro na economia para salvar empresas falidas. Lembra do exemplo do banco? É como dar mais álcool para um alcoólatra que está tentando se curar da bebida. Ele se sente melhor por alguns minutos, parece que o problema sumiu, mas ele continua doente. E a recuperação vai demorar muito mais. Foi por isso que a crise de 29 durou tanto tempo.
Ao tentar impedir que empresas quebrassem, o governo impediu o mercado de se curar. Ele manteve o paciente doente. E quem paga essa conta? A população. Quando o governo imprime dinheiro para salvar a economia, o dinheiro que está no seu bolso perde valor. Isso se chama inflação da base monetária. Mas o dinheiro não perde valor para todo mundo ao mesmo tempo. Os empresários amigos do governo recebem esse dinheiro novo primeiro, quando ele ainda vale muito. Quando esse dinheiro chega na sua mão, os preços já subiram. É um imposto disfarçado. O que chamam de falha do capitalismo é, na verdade, capitalismo de compadrio. É o governo e grandes empresas dormindo na mesma cama. Isso está muito mais próximo do sistema soviético do que do livre mercado real. Talvez no futuro, com o uso de criptomoedas, a gente consiga se livrar desse controle estatal sobre o dinheiro. Mas a lição de 1929 é clara. Crises pequenas sempre vão existir por fatores externos, como secas ou guerras. Mas e as grandes catástrofes econômicas? Essas são causadas justamente por quem diz que vai nos salvar: o Estado. Não é uma questão apenas de ser mais eficiente, é uma questão ética. Qualquer sistema que usa a força e o roubo disfarçado de inflação contra pessoas inocentes é errado. Mesmo que o governo fosse capaz de evitar crises, a existência dele já seria um problema. Felizmente, o caminho ético, o da liberdade, é também o único que funciona de verdade. Não deixe que te engane novamente. A história mostra que a intervenção é o veneno e não a cura. Se você quer estar preparado para os movimentos da economia, veja o primeiro link da descrição desse vídeo.